Bem, queridos do nosso canal Comente Bíblia, vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje nós iremos ler aqui sobre as primeiras aparições de Cristo depois de ressuscitado. Bom, o primeiro texto que você vai encontrar em sua Bíblia é em Lucas capítulo 24, do 9 ao 12, onde vai falar que Pedro e João vão ao sepulcro depois de informados da ressurreição. Diz assim, Lucas 24, 9. Voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que estavam com elas. Veja bem, como eu havia dito, às vezes diz que está fulano e ciclano, mas só nomeiam as principais. Era um grupo. Essas mulheres voltaram, falaram com os apóstolos. O versículo 11 diz, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucuras. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. O segundo texto desse mesmo episódio aqui, você encontrará em João, no capítulo 20, do versículo 2 ao 10, ele diz assim: Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça. Veja bem, não se trata de um lenço que estava no rosto, mas que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, a parte separada das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Eles não tinham ainda essa compreensão. Mas os religiosos, com muita astúcia, lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia e, por isso, pediram uma guarda, uma escolta de soldados para guardar o sepulcro. Versículo 10 de João, capítulo 20, diz que os discípulos voltaram para casa. Bom, então, veja bem, aqui está falando das mulheres que voltaram, comunicaram, os discípulos. Aqui a ordem cronológica está sendo estabelecida aqui. Aí Pedro e João foram ao sepulcro porque não acreditaram na história das mulheres. E aí depois vem o seguinte. Então a primeiríssima aparição de Cristo, você vai acompanhar comigo aí em Marcos, capítulo 16, do 9 ao 11, diz assim: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e encontrou os que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não creram. João capítulo 20, do 11 ao 18, vai dizer que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Aqui dá a entender para nós que as mulheres voltaram para informar os discípulos da ressurreição de Cristo. Mas Maria ficou chorando na entrada do sepulcro. E enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, aqui diz anjos, não varões, mas 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés de Jesus. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. A aparência dele era outra, gente? Então, veja bem, disse Jesus: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro que estava falando com ela, Ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Mas Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para meu Pai e Pai deles, o Pai de vocês.
para meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Mateus 28, versículo 9 e 10, que ele aparece a outras mulheres. Mateus 28, 9 diz: de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quantas vezes é necessário o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus falar conosco uma coisa simples. Tem um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os discípulos, eu acho que qualquer um de nós, no lugar deles, reagiria da mesma forma, com incredulidade, com uma dificuldade para crer. E tantas vezes Jesus já disse aqui: olha, eu já ressuscitei, estou indo para a Galileia, eu vou encontrar vocês lá. Diga para eles irem para lá. Não é para vir correndo no sepulcro, não é para ficar me procurando no túmulo aqui, não. Eu não estou mais aqui, eu já ressuscitei, estou indo para a Galileia, por favor, vão para lá, eu quero encontrar vocês lá. Então, a gente muitas vezes quer encontrar o Senhor, mas a gente quer encontrar no lugar e da forma que a gente quer, e não da forma como Ele decidiu e determinou. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas queremos ditar para Deus a forma como Ele deverá nos abençoar. Lembre-se do exemplo de Naamã, lembre-se de muitos exemplos bíblicos que nós poderíamos citar aqui. Nós sempre querendo presumir que Deus irá fazer da forma que a gente acha que Ele vai agir, né? E Ele aqui tentando impelir os discípulos para ir para a Galileia, porque Ele tinha decidido encontrar os discípulos na Galileia. Nós, hoje em dia, nós dizemos, nas músicas que fazemos, e com verdade nós dizemos que amamos a Cristo, mas Ele também já decidiu a forma que Ele quer ser amado. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ou que me ama de verdade, da forma que eu quero ser amado. Porque esse que guarda os meus mandamentos, que observa os mandamentos, está me mostrando amor, eu também vou amar essa pessoa. Meu Pai vai amá-lo também, eu vou me manifestar para essa pessoa. Okay? Mateus 28, do 11 ao 15, vai falar dos guardas, né? Os guardas desmaiaram de pavor quando o anjão chegou, né? Aparece de relâmpago, e rolou a pedra, ele sentou-se sobre a pedra do sepulcro. Alguns desmaiaram, ficaram como mortos. Vamos lá, Mateus 28, 11 diz que enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Alguns, porque provavelmente os outros ou ficaram lá ou canela, né? Que aqui está dizendo que os discípulos foram no sepulcro, mas ninguém fala nada desses detalhes, se tinha algum guarda lá ainda, depois do assombro que eles tiveram. Versículo 12 diz que quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Eles fizeram o seguinte: deram aos soldados grande soma de dinheiro. Isso é falso testemunho, né? Eles disseram: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, aos ouvidos de Pilatos, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Caso, até a época que João escreveu, né? Ou Mateus escreveu esse texto. Meus queridos, não é a primeira vez na história que nós vemos pessoas pagando outras para mentir, né? Se nós olharmos aí a nossa grande mídia brasileira hoje, elas nem recebem mais, né? Elas mentem de graça. A mídia hoje mente de graça. Eu acho que mente de graça para voltar a receber alguma coisa. É uma coisa bem recorrente, né? Tipo assim, eu recebo para desinformar. Foi o caso deles aqui, eles receberam dinheiro para desinformar. O problema é que eles aqui, eles não faziam jornalismo, eles eram soldados, e soldados romanos. Um soldado romano, quando falha em uma missão simples como essa, ele pode até ser punido com morte. Tá? Por isso é que as autoridades religiosas disseram: nós intercederemos para que não aconteça nada de mal a vocês, se essa notícia chegar aos ouvidos de Pilatos, o governador Pilatos. Tá, okay? Então, prestem atenção no detalhe. O Flávio José, historiador judeu da época antiga, ele diz que essa história seria muito fácil de desmontar, de encontrar algum fundo de verdade nela, ou simplesmente, usando princípios da verdade, desmascarar uma mentira boba como essa. A história que se espalhou
enquanto nós dormíamos, os discípulos vieram e levaram o corpo de Jesus. Bom, se eles levaram o corpo enquanto os soldados estavam dormindo, como é que os soldados sabem que foram os discípulos que vieram buscar o corpo? Estava dormindo. Aí alguém pode dizer assim, não, mas a gente ainda acordou assim, a gente viu que ele estava levando o corpo. Viu? E estava lá para vigiar o corpo e não interviu. Não é fácil a gente entender que é uma mentira, não é? Aí, se estava dormindo, como é que sabe quem foi que pegou o corpo? E se estava acordado, por que não deu voz de prisão para os apóstolos? Né? É bem simples de resolver a questão. E Jesus então aparece mais uma vez aí, na sequência cronológica, para dois discípulos que iam caminhando para Emaús. Essa história está em Marcos 16, versículo 12, diz: depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Veja bem, está bem resumido aqui, é só 2 versículos, né? Marcos 16, 12 e 13. Mas é interessante você observar comigo o versículo 12, diz que Jesus apareceu noutra forma. Jesus, nessas aparições, o que nós sabemos aqui é que ele não aparecia na forma original dele, na forma que ele era conhecido entre as pessoas por onde ele passava, fazendo milagres. Porque, primeiro, Maria Madalena não o reconheceu. Somente quando ele falou, chamou ela pelo nome, aí ela reconheceu que era Jesus. Aqui já diz que esses dois que estavam indo para Emaús, Jesus acompanhou eles, né, e apareceu para eles em outra forma. Não era nem a forma que Maria viu. Né, tá certo? O outro texto que fala dessa história, da aparição aos dois discípulos que iam para Emaús, você encontra aí em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 32. Lucas 24, 13 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Veja bem. Então, no caminho, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto vocês caminham aí, estão conversando sobre o quê? Né? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. A redenção de Israel aqui está falando da libertação do poder do governo de Roma, tá? E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha bem, no mesmo dia em que as mulheres disseram que tinham ouvido os anjos, né, e tal. Hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, caso Pedro e João, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Vocês não viram Jesus, não viram anjos, não viram ninguém nem nada. Somente os lenços, né, que estavam lá, lençóis. Então, versículo 25 diz assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus para que ficasse com eles, pois a noite já estava chegando e o dia está quase acabando, né? Porque o dia lá termina quando o sol se põe. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Naquele momento que Jesus entrega o pão, desapareceu. Eles reconheceram que era Jesus. E então perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam pelo caminho e nos expunham as Escrituras? Aí está. A gente dá continuidade no próximo vídeo. Valeu!